Salve rapaziada, né? Vamos dar continuidade às nossas aulas de banco de dados e vamos partir para a programação, de fato. Vamos aí codificar alguma coisa, entender alguns conceitos que faltam e vamos tocar o barco. Então, na aula de hoje, nós veremos como criar, alterar tabelas, inserir e selecionar dados. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar com o SGDB MySQL. Ele é mais fácil de instalar, ele possui uma série de ferramentas bacanas para trabalhar. Ele é um banco bem tranquilo, é um SGDB bem tranquilo de iniciar. A primeira coisa que nós precisamos é possuir um servidor de banco de dados. E nós temos algumas opções para fazer isso. Nós podemos, no próprio site do MySQL, baixar o MySQL Server, que é a versão servidora do SGDB. Instalar e configurar. Ou então nós podemos partir para uma solução um pouco mais acadêmica, um pouco mais simplória, que é o fato de você simplesmente baixar uma versão pré-configurada. Existe uma ferramenta chamada XAMPP. Essa ferramenta XAMPP é muito utilizada para desenvolvimento de programas web, programas para a internet. No desenvolvimento desses programas, você precisa de uma série de ferramentas. E uma delas é uma ferramenta de SGDB. Você vai precisar de um sistema gerenciador de banco de dados na sua máquina para desenvolver aplicações web. Então, nós vamos utilizar essa ferramenta somente por conta do SGDB. E ela já configura tudo para nós. Nós não teremos nenhum problema quanto à configuração. Fica muito mais simples para nós trabalharmos com essa ferramenta. Então você baixa aí o XAMPP, no site oficial e você faça a instalação. Nesse print aí é a janela principal de configuração de manipulação do XAMPP. E nessa janela permite que você suba ou baixe alguns serviços. Suba no nosso cotidiano de linguajar da computação é fazer um serviço funcionar, fazer com que um serviço passe a rodar. Então basta que você suba o serviço do MySQL para rodar o servidor. Nesse exemplo aí eu estou rodando o Apache também, porque eu tenho basicamente o hábito de rodar o Apache e o MySQL para desenvolver as minhas aplicações web. Tá? Mas para nós aqui nessa web aula, basta que você apenas selecione para subir o servidor de banco de dados. E aí se tudo estiver ok, tudo estiver correto, vai ficar verdinho escrito atrás do MySQL que está escrito aqui. Bom, então vamos nos situar diante de algumas coisas. Nós temos o SGDB, que é o MySQL, é um sistema de gerenciamento de base de dados, e nós precisamos de algum tipo de programa que acesse esse SGDB. Esse programa ele permite com que você, programador, insira códigos SQL para que o SGDB execute comandos. Tá? Então são coisas diferentes. Então a gente tem o SGDB, que ele é como se fosse isolado, ele funciona independentemente das aplicações, e nós temos que utilizar aplicações para acessar esse SGDB, acessar os recursos do sistema gerenciador de banco de dados. Inclusive, se nós construirmos uma aplicação de, por exemplo, cadastro de clientes,
essa aplicação faz acesso ao SGDB, faz acesso ao MySQL. Então são coisas diferentes. Nós passamos a visualizar aí uma coisa chamada programação em camadas. Então nós temos aí basicamente duas camadas que nós podemos observar: a camada da aplicação e a camada de banco de dados, a camada de SGDB. Então, nossa aplicação faz requisições para o SGDB. O SGDB executa essas requisições e retorna uma resposta para a aplicação. O RAID SQL é uma aplicação, só que ela é uma aplicação voltada para usuários programadores, usuários de alto nível, usuários que conhecem SGDB. Diferentemente de uma aplicação de cadastro de cliente, onde qualquer pessoa com o mínimo conhecimento em computação, em informática, consegue fazer a manipulação dessa aplicação. Então, RAID é uma aplicação para usuários avançados, usuários de banco de dados, que podem acessar o SGDB com linguagem técnica. Conseguem acessar o SGDB com conhecimento técnico. Mais especificamente, conseguem acessar esse SGDB e aplicar comandos da linguagem SQL, que é a principal linguagem utilizada para bancos de dados relacionais. Então a gente vai usar essa ferramenta, RAID SQL. Para ser sincero, eu não sei a pronúncia, se RAID, dessa ferramenta, porque eu nunca ouvi ninguém falar sobre ela. Nas minhas vivências, mundo afora, eu vou descobrir. É uma ferramenta muito leve, ela não precisa nem ser instalada para o uso. Existem aí versões portáveis que você consegue baixar no próprio site do desenvolvedor, né, que é o raidsql.com. Ao abrir essa aplicação, você vai se deparar com esta janela. E nós teremos que configurar uma sessão ou uma conexão com a base de dados. Essa sessão, ela é uma conexão de rede entre a aplicação, que é o RAID SQL, e o SGDB. Por meio da rede, são trafegadas as instruções. Essas instruções chegam ao SGDB e são executadas. Então, nós vamos aprender agora como configurar essa conexão. Cliquei no botãozinho de novo, né, aqui na parte inferior. E aí eu defino um nome para essa conexão. Para quem trabalha com banco de dados, desenvolvimento de sistemas, geralmente trabalha com centenas de bases diferentes. Centenas, eu digo, ao longo dos anos, você tem aí, se você trabalha em alguma empresa, né, a empresa deve ter dezenas de aplicações e você acaba já deixando configuradas essas aplicações na sua ferramenta. E geralmente você dá um nome para essa conexão e esse nome ele geralmente recebe o nome da aplicação. Neste exemplo aqui eu chamei de Aquarius Test. Aquarius Test não é o nome do banco, Aquarius Test não é o nome do servidor, Aquarius Test é apenas o nome da minha conexão. Esse nome eu posso definir de acordo com o que eu achar melhor. Na sequência, eu vou definir o protocolo de rede de comunicação que será utilizado entre as partes, entre a aplicação e o SGDB. Por padrão, eu nunca, na verdade, vi uma configuração diferente dessa, nós trabalhamos com TCP/IP. Definimos também o endereço IP do meu SGDB, do meu servidor de banco. Esse endereço que está aí, 127.0.0.1, refere-se ao localhost. Como eu instalei o XAMPP,
que é uma ferramenta que possui o SGDB MySQL pré-configurado, e se eu instalei na minha máquina, obviamente nós teremos aqui o endereço da minha própria máquina para buscar a conexão com o SGDB. O servidor de banco de dados está na minha própria máquina. E eu defini o usuário e a senha. O usuário eu defini como root e senha em branco. Essas configurações são configurações padrão de quando você instala o XAMPP. Então, usuário root, senha em branco. A porta de acesso padrão do MySQL é 3306. Muito difícil encontrar aplicações SGDB rodando, servidores dos SGDB rodando em portas diferentes. Então, o mais diferente que eu vi é 3307. Então, padrão aí 3306, 3307. Detalhe importante aí, nós que estamos iniciando aí no nosso processo de aprendizado em desenvolvimento de sistemas em banco de dados e etc. Vamos supor aí que você está trabalhando com sockets em Java, sockets em C, brincando com o protocolo TCP/IP. Não abra sockets na porta 3306, porque senão você terá problemas aí com o MySQL, porque é por padrão 3306. Algumas aplicações por padrão já têm suas portas muito bem definidas. Então, por exemplo, FTP, nós sabemos que é a porta 21, né? A aplicação é HTTP, né? Protocolo de transferência de páginas em navegador. A gente sabe que está na porta 80. 80, 80, 80. Então, algumas portas já são conhecidas, principalmente de nós que somos usuários avançados de computação. Então, evite usar essas portas que já são conhecidas quando você precisar subir alguma aplicação. Então, por padrão aqui, no nosso MySQL 3306, existe a possibilidade de você contratar um servidor, um serviço de MySQL, de SGDB. Não é caro, a gente consegue em diversos data centers valores bem atrativos, valores em torno de 40, 50, tem até valores de R$ 20 ao mês, um servidor de banco de dados. O desenvolvedor, ou melhor dizendo, o mantenedor, né, o contratado do serviço, você contratou o serviço, ele vai te retornar as configurações necessárias para acesso ao SGDB, principalmente, né, o endereço IP, o usuário que você vai utilizar, a senha e a porta. Na sequência, depois de ter configurado a minha conexão, cliquei em abrir. Essa aplicação Rede SQL vai acessar o SGDB, fazer autenticação e nós vamos nos deparar com essa janela. Nesta janela, nós iremos configurar ou vamos criar o nosso banco de dados. É muito importante que nós não confundamos algumas coisas. Banco de dados é diferente de SGBD. O SGBD ele é um sistema gerenciador de bases de dados. Então, o SGDB comporta centenas, alguns deles milhares de bancos. Então, nós vamos criar um banco dentro do SGDB. Para fazer isso, manualmente, eu posso clicar com o botão direito sobre o nome da conexão, escolher a opção Criar Novo e, na sequência, Banco de Dados. E aí, o que vai aparecer para nós é a definição do nome,
do charset e da coleção. Nome é o nome de fato do banco de dados que será criado e as configurações relacionadas à codificação de caracteres. Essa codificação charset Latin 1 com essa coleção garante que nós possamos vir a utilizar todos os caracteres que nós conhecemos da língua portuguesa. Os caracteres que possuem acentos, cedilha, tio. Então a gente consegue utilizar por meio dessa configuração de charset e coleção. O interessante é que a ferramenta já te ajuda e já te mostra o código SQL que você poderia fazer à mão para a criação desse banco de dados. Então eu poderia simplesmente no console digitar create database e determinar o nome desse database entre aspas. Clicando em OK, nós criamos esse banco de dados dentro do SGBD. Ambiente de desenvolvimento, como é que ele funciona? Aqui é o nome da nossa conexão e embaixo nós temos todas as bases de dados que estão relacionadas a esse servidor, a essa conexão. Nós temos o consultar, onde você pode digitar código SQL, e nós temos também o botão de rodar. A gente pode digitar um código SQL, pressionar no botão de rodar e executar esse código no servidor SGBD. Então vamos aí ao código mais simplório para a criação de uma tabela dentro do meu banco de dados. Como eu faço isso? Nós vamos aprender a fazer isto, né, a criar essas bases de dados utilizando SQL. Né? Por quê? Dois fatores muito importantes. SQL é muito cobrado no ENAD, então sempre vai ter uma outra questão no ENAD. Então nós temos que ter domínio sobre essa linguagem e é muito importante para que nós também consigamos emprego. Geralmente as vagas aí têm pedido um teste SQL, um teste de linguagem de programação onde você necessita codificar. E se você não tem domínio do código da sintaxe básica, muito provavelmente você não vai se dar muito bem aí na entrevista de emprego. Então, esses códigos fundamentais nós temos que carregar conosco. Nós temos que saber. E a única forma de nós conseguirmos guardar isso, armazenar isso no nosso hard disk biológico, é treinando muitas e muitas vezes. Mas vamos lá para a nossa sintaxe. Create table. Esse comando é responsável pela criação da tabela. Create table cliente. Então eu vou criar a tabela cliente. Tá vendo que eu vou abrir parênteses e vou fechar parênteses lá no final da minha instrução. Entre a abertura de parênteses e o fechamento, nós temos as colunas da tabela, os atributos da tabela. Então eu tenho aí neste exemplo muito simplório dois atributos, duas colunas. A coluna ID cliente e a coluna nome cliente. Então, ID cliente é do tipo inteiro. ID cliente not null. O que significa? ID cliente não pode ser nulo. ID cliente é auto-incremento. O que isso significa? Toda vez que for cadastrado um cliente, automaticamente o SGDB vai gerar um número para esse novo cliente. E esse número ele é sequencial. Nós, programadores, não vamos precisar nos preocupar com o
ID cliente, porque ele é autoincremento e a sua numeração é responsabilidade do SGBD. Na sequência, nós temos aí também a definição de que a nossa tabela é primary key, ou seja, chave primária. Vírgula, vamos definir a outra coluna, o outro campo, a outra propriedade, que eu chamei de nome cliente. Essa propriedade é um varchar de 100 caracteres. O que é esse varchar? O varchar é do tipo caracteres, letras. E varchar, nesse exemplo, pode ter no máximo 100 caracteres. Se nós tentarmos inserir alguma coisa maior do que 100 caracteres, acontecerá o truncamento. O que é isso? Tentei colocar 150 caracteres. O SGDB vai pegar os 100 primeiros e irá descartar os outros 50. Então ele trunca, ele simplesmente descarta o que é excedente. Temos que tomar cuidado com isso, porque o SGDB não vai te avisar que ele faz isso. Então você, como projetista, deve definir muito bem os tamanhos dos SGDBs que você, os tamanhos dos campos que você define, porque o SGDB não vai te avisar a respeito de truncamento. Ele simplesmente vai cortar parte do seu texto. Então tome cuidado. E todos os atributos são separados por vírgula. Obviamente, o último não. O último você não coloca vírgula. E como é que você faz para alterar essa tabela? Vamos supor que você construiu a sua tabela e por algum motivo você precise adicionar um novo campo a essa tabela. Como você faria? Você deve utilizar o comando alterTable. Nesse comando, nós definimos o nome da tabela que deve ser alterada. Nesse exemplo, nós vamos alterar a tabela cliente. Que tipo de alteração será feita? Uma alteração do tipo add. Então, eu vou adicionar um novo campo. Vou adicionar o campo e-mail, e o campo e-mail é do tipo varchar com 100 caracteres. Eu consigo definir até o posicionamento de onde eu vou inserir esse campo. Então, eu vou inserir esse campo depois do campo nome cliente. Então, se nós precisarmos adicionar um campo, é assim que nós o faremos. Utilizaremos o comando alterTable, o nome da tabela e utilizaremos o add, um add aí para adicionar. Se você precisar excluir um campo dessa tabela, uma coluna, um atributo, você vai usar o alterTable, de novo. Você vai definir o nome da tabela, que nesse caso é o cliente, e você vai usar o drop com o nome do seu campo desejado para exclusão. Detalhe importantíssimo: tenha certeza absoluta do que você está fazendo. O SGDB não vai perguntar para você, meu querido programador, tem certeza do que você está fazendo? Ele não fará. Ele simplesmente vai executar o código. Lembrando que essa ferramenta, essa aplicação, o RAID SQL, é uma ferramenta que ela é para usuários avançados. Então, pressupõe-se que você sabe o que está fazendo. Por que bato nesta tecla? Vamos supor que você trabalhe numa empresa que possua 1 milhão de clientes e você tem lá 1 milhão de e-mails cadastrados. Se você executa essa linha de código, você vai excluir 1 milhão de e-mails cadastrados. Ele não vai perguntar para você, meu querido programador, tem certeza do que está acontecendo?
Ele vai fazer a execução do código. Claro que você não estará totalmente perdido, mas você vai ter que rodar alguns backups, talvez perca alguns dados de clientes no meio termo, se você não tiver uma estrutura adequada para isso. Então vamos evitar transtornos desnecessários. Então, drop exclui um campo. Não é um registro, é uma coluna inteira, enfatizando bem. Change, né? Vou alterar nomes de campos ou tipos de dados. Como é que eu faço? Alter table, novamente o nome da tabela. Change. Vou mudar quem? E-mail. Vou mudar para o quê? E-mail com o underscore. E defino o tamanho desse campo. Então nós já chegamos a um gabarito, a uma forma de funcionamento do comando alter table. Então nós não vamos precisar ficar batendo muito na tecla de como ele funciona, porque os comandos têm todos esse jeitão. Show tables, esse comando mostra todas as tabelas que existem na base de dados que você está trabalhando. Tá? Describe, exemplo 2. O describe ele vai mostrar a estrutura de uma tabela. Então, describe, exemplo 2, é uma tabela. Essa tabela ela possui os campos ID e data. O campo ID é do tipo inteiro, não pode ser nulo, é chave primária e é autoincremento. O tipo data é varchar, pode ser nulo, não tem nenhuma outra descrição. Então, o describe ele mostra a estrutura de uma tabela que foi construída previamente. Esse comando ele é extremamente perigoso se você não sabe o que está fazendo. Drop table, exemplo 1. Esse drop table ele exclui a tabela por completo. Então, drop table clientes. Hasta la vista clientes com todos os dados, todos os registros serão excluídos. Então temos que tomar cuidado. Lembrando, ferramenta para usuário avançado. Ele não vai perguntar, ele vai excluir 1 milhão de clientes, 2 milhões, 100 mil. Ele simplesmente executa o que você deseja fazer, porque ele pressupõe que você tem certeza que é para ser feito, que é para ser excluído. Então tome cuidado aí com o comando drop table. Então vamos lá agora para inserção de dados dentro das tabelas. Para inserir dados, nós vamos usar o comando insert into. Insert into cliente, então inserir dentro de cliente. O que eu vou inserir? Eu vou inserir o nome e o e-mail. Que valores eu vou inserir? Para o nome eu insiro Hélio, para o e-mail eu ensino helio@univap. Detalhe importantíssimo, é sequencial. Então, os dados são dispostos de forma sequencial. Nome, e-mail, CPF. Então, os velhos serão nome, e-mail e CPF. Aqui eu tenho outros exemplos de como eu faço para inserir dados dentro dessa tabela. Então, basta digitar isso no RAID SQL, mandar um F9, que ele insere esses registros. Se eu ficar apertando F9 dezenas de vezes, ele vai inserir dezenas de vezes Hélio e o e-mail correspondente. E como é que eu faço para selecionar, recuperar os dados que foram cadastrados dentro dessa base de dados? Olha aqui o exemplo. Eu inseri Maria Paula, a Andréia e o Hélio na minha tabela cliente. Então, quando eu for selecionar, eu terei o Hélio, a Maria Paula e a Andréia. E como é que funciona essa sintaxe, esse exemplo de seleção? Selecionar asterisco. O que é isso? Selecionar todos os campos. Então, o asterisco significa todos os campos. Que campos são esses? Campo ID, campo nome e campo e-mail. Então, é isso que é retornado.
essa imagem aqui é a resposta da execução desse código. Então eu selecionei todos os campos da tabela cliente. Eu posso selecionar campos que me convenham. Neste exemplo aqui, eu estou fazendo a seleção apenas do campo nome cliente. Então eu terei como resultado apenas o nome cliente. Selecionando dados de uma tabela. Então vamos tentar fazer alguns filtros, para que a gente não precise selecionar todos os campos. Lembrem-se, utilizem o SQL. Filtro é feito somente com o SQL. Não tente fazer filtros dentro da sua aplicação. Como assim? Vocês perceberam que a resposta da execução de um código é uma matriz. Então vamos supor que eu tenha 1 milhão de clientes, eu seleciono todos esses clientes ficarão em uma matriz. Obviamente, essa matriz trafega pela rede, essa matriz fica em memória RAM. Se você precisa procurar algum desses dados aqui dentro, via programação, você teria que fazer uma estrutura de repetição para encontrar um dado específico aqui. Não faça isso, porque as linguagens de programação não foram construídas para fazer esse tipo de filtro. É extremamente lento, gasta memória e recursos preciosos de computação. Não o faça. Todo e qualquer filtro faça dentro apenas do SQL. Então, eu tenho um exemplo aqui de um filtro. Vou selecionar todos os campos, o campo ID, o nome e o e-mail, da tabela cliente, onde o nome do cliente é igual a Hélio. Então, ao invés de retornar aqueles 3, ele fez um filtro e retornará apenas o cliente Hélio. E nós podemos utilizar operações de comparação para melhorar esse filtro. Então, por exemplo, selecione todos da tabela cliente, onde o ID cliente seja maior do que 1. Então, vai pegar todo mundo que é maior do que 1. Eu posso usar maior, menor, maior igual e o diferente. São esses operadores que eu posso utilizar. E aí vamos brincando cada vez mais com os filtros. Eu posso utilizar também o operador lógico OU para esse filtro. Fazendo isso, como fica? Observe. Selecione todos da tabela cliente, onde o nome do cliente é Hélio Spredião e o e-mail é helio@univap.br. Deixo aqui para vocês pensarem, quando utilizar o OU e quando utilizar o E. No OU, apenas uma das condições tem que ser verdadeira para que ele selecione o registro. No AND, no E, lógico, as duas condições têm que ser verdadeiras. Então o nome tem que ser igual a Hélio e o e-mail tem que ser igual a helio@univap, para que o registro seja selecionado. Então vamos ver o que nós temos mais aqui de exemplos. Nós também podemos ordenar esses registros. Então olha só, eu vou selecionar todos os campos, que é o asterisco, da tabela cliente e vou ordenar pelo nome do cliente. ASC é por ordem crescente. DESC é por ordem decrescente. Então eu posso modificar esse pequeno modificador aqui. Modificador é ótimo, né? Posso modificar para DESC ou ESC. Crescente ou decrescente. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de introdução à programação em banco. Espero que vocês tenham gostado. Baixem a ferramenta do Champ, baixem a ferramenta do RageSQL e testem os códigos. Nada melhor do que testar para conseguir aprender, para conseguir
memorizar os códigos e aí conseguir ir bem em testes, em provas e assim por diante. Abraço pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só entrar em contato.